Mas como que a gente sabe se a gente tem ou não determinada crença? Será que a gente consegue saber? Tem um teste que chama cinesiologia aplicada, né? Através da cinesiologia aplicada, a gente faz um teste de crenças. Essa cinesiologia aplicada, ela também é utilizada em outras técnicas, como a fisioterapia, se não me engano, não é alinhamento, não sei se na microfisioterapia ou no bioalinhamento, tem outras técnicas que trabalham com esse tipo de teste, que nada mais é do que uma resposta muscular do nosso corpo. Então, assim, quando eu estou numa sessão pessoalmente de Theta Healing, eu utilizo muito esse daqui, ó, que é o da mãozinha ali, do dedo. Como que funciona? Eu peço para o meu cliente fechar o polegar indicador e eu peço para ele manter sempre a mesma força. Então, todas as vezes que eu for tentar abrir, tem que sempre estar com a mesma força. E daí, quando eu peço para ele falar alguma coisa, por exemplo, meu nome é Ana, é algo verdadeiro, é algo que, para mim, né, é verdadeiro, eu me chamo Ana. É como se todas as células dos meus músculos se conversassem e eu mantesse o tônus, eu conseguisse manter a força para impedir que abrisse. E se eu falar uma crença que é negativa, por exemplo, eu tenho 10 anos, faz um tempo que eu não tenho mais 10 anos, né? Então, como é algo que não é verdadeiro, que não faz sentido para o meu sistema, as células não se conversam, e daí eu abro. Fica mais fácil de abrir. Mesmo eu fazendo a força, ele abre. Só que esse teste aqui é difícil a gente fazer com a gente mesmo, porque a mesma força que eu fecho, eu posso usar para abrir, e daí eu não vou ter certeza se está fazendo sentido ali ou não. Então, daí, para fazer individualmente, eu tenho um outro teste que depois eu vou ensinar para vocês. Gostaria muito que todo mundo participasse, porque também essa palestra é uma palestra vivencial, então vocês também vão ter a oportunidade de vivenciar um pouquinho desse teste e descobrir quais crenças que estão no subconsciente, né, quais estão atrapalhando, enfim. O segundo teste, que também é usado, é esse da segunda foto aqui, do braço, né? Então, assim, quando o terapeuta pede para a pessoa falar alguma coisa verdadeira, por exemplo, o meu nome é Ana, ele vai tentar abaixar o meu braço e eu vou fazer força para manter o tônus muscular. E se for algo negativo, como eu tenho 10 anos, eu vou tentar manter a força, mas não vai funcionar, porque o meu tônus muscular vai enfraquecer. E daí o terapeuta consegue testar as crenças e saber se tem ou não tem a partir desse teste também. Como que funciona o teste individual? Né, que eu gosto de fazer, principalmente agora online, nos meus atendimentos, eu preciso fazer esse teste em pé, né, individual com a pessoa, eu não estou ali para abrir o dedo dela. Então, como que funciona? Eu vou mostrar e daí a gente faz juntos, tá bom? A gente fica, acho que eu vou falar primeiro e depois eu mostro. A gente vai ficar em pé, né, com uma posição relaxada, normal. Quem tiver água, é bacana beber, porque quanto mais hidratado, melhor as nossas células se conversam. Então, esse sinal, né, de resposta fica mais fácil. E a gente vai estar de olho fechado. E quando a gente falar alguma crença, por exemplo, meu nome é Ana, a gente vai sentir o nosso corpo indo levemente para frente. Então, é como se fosse um pêndulo que vai um pouquinho para frente. E daí você retorna para a sua posição natural. E uma crença negativa, por exemplo, eu tenho 10 anos. A gente vai sentir que o corpo vai um pouquinho para trás. É você que vai forçar esse para frente ou para trás? Não. Você simplesmente vai sentir esse movimento, que ele é bem sutil. Você não vai, tipo, cair para frente ou para trás. Não, é bem sutil. Uma maneira de potencializar essa sensação é você fechar o seu campo energético. Lembra do campo áurico que eu mostrei no primeiro slide lá? Quando a gente consegue fechar o nosso campo e alinhar os nossos chakras, essa resposta é mais clara. Então, e também para quem souber onde fica o norte, aí onde está, é melhor quando a gente está virado para o norte também, para poder sentir.
Então, basicamente, eu vou mostrar como que vai ser. A gente vai ficar em pé, né? Eu vou fechar o meu campo energético, então eu vou, como se fosse um zíper, um zipar, eu vou trazer a minha mão ali na frente do meu corpo, né? Mais ou menos da região do chakra básico até o topo da cabeça, do chakra coronário. E vou fazer esse movimento zipando, né? Fechei meu campo energético. E depois eu explico o quão importante é a gente fechar esse campo energético às vezes. E daí eu vou estar, né, relaxada, com os braços ao lado do meu corpo, com os olhos fechados. E eu vou respirar profundamente, né? Relaxar. E vou falar o sim. Sim. Meu corpo ele vai um pouquinho para frente, né? Então eu retorno aqui para a posição natural. Vou falar não. Ele puxa. Ele me puxa para trás. Então, meu nome é Ana Estela. Ele vai para frente. Tenho 10 anos. É mentira, então ele vai para trás. E basicamente é dessa maneira que a gente trabalha com teste individual, né? Para a gente saber as crenças. Então, o porquê que é importante a gente fechar o nosso campo? Porque fica mais fácil a gente se proteger também de outras energias, por exemplo. Então, sabe quando a gente faz ali o sinal da cruz? Que você faz, né? Tem pessoas que fazem assim e depois assim, né? Então, você ali está fechando o seu campo e daí você acaba abrindo o seu campo quando você faz assim. Então, tem pessoas que às vezes passam ali na frente de igreja, dentro do ônibus, você faz o sinal da cruz, você acaba deixando o seu campo aberto. Né? Fica mais fácil de você ali se comunicar com as outras energias. Se forem boas, ok. Se não forem, aí você pode até ter um probleminha. Ah, Ana, mas o padre, ele sempre faz isso também. Só que ele faz assim, e daí ele faz assim. E isso aqui também já fecha o nosso campo. Então, são curiosidades, assim, que eu aprendi no curso e é bacana a gente saber. Bom, como que vai funcionar, então, o nosso teste? Eu vou abrir aqui um pouquinho as câmeras de vocês para ver se vocês quiserem, né, testar e participar com a gente. Quem for participar, mãe, você tem que participar, hein? Estou te vendo. Eu queria que vocês pudessem ficar em pé, quem for participar. Se não quiser, não tem problema também. Só para vocês saberem, né, se vocês têm ou não determinadas crenças. E as crenças que eu vou testar aqui com vocês são algumas possibilidades. E depois o brinde que eu vou trazer são mais crenças em áreas da vida diferentes. Então, para você testar, né? Ok. Tá. Então, todo mundo em pé, quem for participar. Se bebeu água, melhor. Se não, tudo bem também. Faz um movimento de zipar o seu campo, né? Traz ali na frente do seu corpo. Vou mostrar de lado como funciona isso até o topo da cabeça. Você vai virar de lado, né? Ou ficar de frente. Se você souber o norte da sua casa, tudo bem também, melhor. E você vai fechar os olhos e vai repetir sim. Sente o movimento do seu corpo, se deu alguma coisa, se você sentiu que foi para frente um pouquinho ou não. Aí volta para a posição natural. Agora repete não. Muito bem. Agora, vamos testar mais uma crença que é verdadeira. Eu vou falar meu nome é, e daí cada um fala o seu nome. Então, meu nome é... Meu nome é Zuleika. Agora, mais uma crença que é óbvia, né? Que eu acredito que ninguém aqui tem 10 anos. Então, fale, eu tenho 10 anos. Eu tenho 10 anos. Sente o movimento. Muito bem. Agora, eu trouxe 4 crenças para a gente testar, que não são óbvias, que são crenças que vocês podem ou não podem ter. A primeira é, eu vivo na abundância.
Depois, eu mereço ser feliz. Depois, o meu DNA está ativado. Ó, tem gente que eu tô vendo que tá indo pra frente. Tá bem? E sinto que posso ser eu mesma, ou eu mesmo. Bom, quem já terminou os exemplos que eu tinha para a gente testar, pode ir voltando, sentando. E aí depois a gente pode compartilhar, né? Quem conseguiu, quem não conseguiu, eu posso dar outras dicas também. E um dos meus brindes é justamente disponibilizar um PDF, um e-bookzinho pequenininho, com outras crenças para vocês poderem testar sozinhos depois. Então lá tem as instruções de como fazer e tal, para vocês irem testando. E daí, o quanto, né, a gente tem crenças limitantes, né? Por exemplo, eu mereço ser feliz. E quando dá que não? Poxa, por que será que você não merece ser feliz? O que, que te impede de sentir felicidade, de se permitir ser feliz, né? São várias questões que podem estar, né, atrapalhando. E é bacana a gente saber. Para mim, ter esse teste é muito empoderador, porque eu consigo. Tá, por exemplo, eu tô com algum problema na área financeira. Eu vou tentar identificar quais são as crenças que estão me atrapalhando, né? E quando eu descubro qual é a crença, eu consigo trabalhar ela e tentar substituir, né? Então é muito bacana a gente ter esse teste, né? E não é apenas para saber as crenças, né? Você pode receber, ter resposta de diversas outras questões com esse pêndulo do corpo. É mais ou menos parecido com aquela questão da radiestesia com o pêndulo, né? Então tem aquela convenção de dizer sim, não, fazer perguntas e tal. E depois eu tenho o WhatsApp de muitos de vocês, mas depois quem quiser, né, receber esses brindes e eu não tiver o WhatsApp da pessoa, eu preciso que vocês me mandem o número, ou o meu tá lá no evento do Facebook, é só me mandar um oi que daí eu já fico com o contato de vocês. Bom, vamos continuar então. Além de toda essa questão do subconsciente, das crenças, né? O Theta Healing ele também tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. Então, uma delas é a leitura intuitiva. Então, a Vaiana Steibel, ela começou o Theta Healing a partir dessa ferramenta, que é a leitura intuitiva. Então, antes dela saber o que era o Theta Healing, ela já trabalhava de uma maneira intuitiva, fazendo essas leituras com os clientes dela. Então, a leitura nada mais é do que transportar a minha consciência para o campo energético do meu cliente e fazer um escaneamento dos órgãos, das partes do corpo, da energia, dos desequilíbrios, das dores, das emoções. Então, quando eu faço uma leitura intuitiva no meu cliente, geralmente o que eu sinto? Se tiver alguma dor, eu sinto a dor no meu corpo, né? Esse centro psíquico mais de empatia. Eu sinto aquilo que a pessoa está sentindo. Tem terapeutas que enxergam as partes do corpo, que enxergam as doenças, né? Além disso, a gente pode receber intuições do tipo, essa pessoa tá com um desequilíbrio ali no seu sangue, né? E quanto menos crenças limitantes o terapeuta tiver, mais ele consegue enxergar e ter informações sobre essa leitura. Então, a Vaiana, que é a canalizadora, ela enxerga até o nosso DNA. Parece meio loucura, mas é possível, porque tudo é energia, lembra? Então, é possível. E ela trabalhou já com questões de problemas genéticos com os clientes, né, os pacientes dela. Enfim, essa é uma das ferramentas que a gente faz. Depois tem a limpeza energética do campo áurico, que é aquilo que eu já mostrei também no comecinho dos slides, né, na nossa aura, que a gente pega energias geralmente pesadas e ajuda a fazer essa limpeza.
O alinhamento dos chakras, que eu também mostrei, né, para poder sentir melhor, ter mais disposição, mais motivação, enfim. O divórcio energético, então, assim, geralmente isso tem relação com casais, né? Mas também posso estar ali casada energeticamente com alguém que eu gosto muito, por exemplo, sei lá, um avô, ou enfim, alguém que você gostava muito e que você deve ali você honra aquela pessoa, né? Ela te fez muito bem, e às vezes você acaba meio que se comprometendo energeticamente com ela. E isso muitas vezes pode impedir você de ter relacionamentos futuros, né? Então, o divórcio energético a gente faz quando a gente descobre, com esse teste mesmo que eu ensinei do pêndulo, você consegue identificar se você tem ou não um divórcio energético, um link energético com alguma outra pessoa, né? Então, você fala, eu estou casada energeticamente com um fulano. Se for para frente, você está. Então, precisa fazer um divórcio energético. Então, essa é mais uma ferramenta que a gente consegue, como se fosse quebrar um gancho energético entre você e a outra pessoa. E quando você tem, né, relacionamentos, não só amoroso, mas com outras pessoas que têm traumas, que têm conflitos, muitas vezes a gente acaba perdendo fragmentos da nossa alma. São pedacinhos da nossa alma, realmente, né, da nossa energia, que a gente troca com a pessoa. Isso é natural, a gente faz o tempo todo, principalmente quando tem essas situações mais traumáticas, né? Só que o problema é que quanto mais você perde seus fragmentos de alma e mais você ganha dos outros para você, menos você sabe quem você é, né? Você não sabe identificar que energia que é a sua. Então, quando a gente faz o divórcio energético, a gente também repara esses fragmentos. Você devolve tudo que é da pessoa para ela e pega tudo que é seu para você de volta. E, Ana, mas se eu fizer o divórcio energético e esses fragmentos aí com o fulano, eu nunca mais vou ver ele? Não necessariamente, né? Você escolhe estar ou não com a pessoa, né? Esse divórcio, esses fragmentos de alma, geralmente são só aquelas energias mais negativas, os traumas, aquilo que está te prejudicando. E não necessariamente vai te afastar totalmente da pessoa. É uma escolha. Outra ferramenta é o digging, que é a escavação. Então, através de perguntas, eu vou perguntando para o cliente, né? Por que tal coisa? Qual é a pior coisa que poderia acontecer se você fizesse isso? Quando isso aconteceu? Qual foi a primeira vez que você se sentiu assim? São perguntas que a gente vai fazendo e por estar em Theta, a gente consegue acessar memórias de longo prazo, de infância. Tem pessoas que acessam memórias mais antigas ainda, né? E através desse digging a gente chega na crença limitante raiz, que seria, né, aquela que está segurando todo esse problema que você está tentando trabalhar, e a gente consegue substituir ela depois. Os downloads de sentimentos e emoções. É muito importante essa ferramenta também. Peraí que eu estou ouvindo o barulho de alguém aqui. Não sei quem é. É muito importante essa ferramenta de sentimentos e sensações. Por quê? Por exemplo, eu substituo uma crença no meu cliente de que ela não se ama por uma crença de que ela se ama. Só que se ela nunca teve a sensação de como é se amar, é mais difícil essa crença segurar no subconsciente dela, fazer essa troca. Então, esses sentimentos e sensações, né, que a gente faz nos downloads, elas fortalecem a nossa crença ficar fixada, né? Então, você ter essa sensação, essa emoção daquilo que você está tentando substituir de crença limitante. É muito importante também. A leitura do anjo da guarda. Então, com o Theta Healing, a gente consegue acessar essa energia do anjo da guarda. Então, todo mundo, pelo menos, tem um anjo da guarda perto da gente. Quer você acredite ou não. Geralmente, a gente tem mais, né? Mas é um ser de luz muito mais evoluído, né? Iluminado que a gente, que está aqui para nos proteger, que está cumprindo uma missão também. E daí, dependendo da sessão, de como acontece, às vezes eu sinto a intuição de fazer uma leitura desse anjo da guarda da pessoa.
né, e receber informações. Às vezes ela responde perguntas também. É bem bacana. Outra é a leitura do futuro. Então, não é muito indicado, assim, né? Porque o futuro, fazer uma leitura do futuro não necessariamente é mostrar o que vai acontecer, é uma tendência de que possa acontecer, né? Então, às vezes, quando é muito importante, né, a gente faz uma leitura e daí a pessoa geralmente me dá um dia, né, uma data específica, e daí eu tento receber, né, essas informações para poder passar para a pessoa. Significa que aquilo vai acontecer? Não necessariamente, porque se a pessoa mudar de caminho, tomar outra decisão, enfim, pode ser que mude. Então, é uma ferramenta, mas que eu geralmente não trabalho muito. Manifestação de alma gêmea, né? A Baiana fala que nós temos diversas almas gêmeas, que não necessariamente são as mais compatíveis para a gente, né? Sei lá, a gente pode ter uma alma gêmea para ensinar coisas para a gente, a gente pode ter alma gêmea que às vezes nem é humano, pode ser um animal, por exemplo, né? Porque estamos todo mundo nesse processo de evolução, né? Passando, enfim, que depois eu vou explicar um pouquinho mais. E quando a gente vai fazer uma manifestação de alma gêmea, a gente manifesta a alma gêmea mais compatível, que seria aquela que realmente é o propósito de estar com você, né? E daí a Havaiana fala, né, para você manifestar alguma coisa, você tem que ter todos os detalhes, né, do jeito que você quer e tal. E só que às vezes isso não é muito bom, porque se você pôr lá que a sua alma gêmea é do sexo masculino, o gene da monogamia, 1,85 m. Se a sua alma gêmea mais compatível tiver 1,90 m, vai ser difícil você atrair ela, porque ela vai ter uma altura diferente daquela que você manifestou. Resumindo a ópera, na minha opinião, para a gente atrair a nossa alma gêmea mais compatível, a gente tem que ser a nossa melhor versão. O quanto hoje você está preparado para receber essa pessoa que você quer passar o resto da vida com ela. O quanto você já se trabalhou para ser a melhor versão sua para poder estar num nível de energia similar com uma outra pessoa. Então, é isso que geralmente eu busco quando alguém, né, quer manifestar uma gêmea. Eu falo o quanto você já é a sua melhor versão para poder estar atraindo essa pessoa. Enfim, são várias questões aí que a gente, né, pode conversar. Manifestações materiais. Então, é aquela história do segredo, né? Eu manifesto aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu vibro. E é bom falar também que quando a gente está em teta, no nosso cérebro vibrando ali naquela frequência teta, a nossa chance de aumentar a nossa manifestação é maior, chega a ser entre 80% e 90% de chance de dar certo. O que vai impedir você manifestar um carro agora? Muito provavelmente uma crença limitante, do tipo, eu quero uma Ferrari. Beleza, mas o que vão falar, né, quando você tiver esse carro? Como que vai ser quando você tiver esse carro? Às vezes a gente não para pensar que no fim, no fundo, não é algo que a gente quer realmente. É algo que a gente acha que vai ser o melhor, mas que não necessariamente é. Aí você vai chegar à conclusão que as pessoas vão achar que eu sou ricão, que vão tentar, né, se aproveitar de mim e tal. Diversas crenças limitantes que impedem a gente de manifestar muitas vezes aquilo que a gente quer. E a manifestação não precisa ser uma coisa maravilhosa, né, magnífica. Eu vou dar um exemplo de algo que eu manifestei um tempo atrás. Eu sempre gostei muito de usar camiseta, né? Fiz educação física, praticava bastante esporte, hoje em dia nem tanto, mas eu sempre usei muita camiseta. E daí eu olhei pro meu guarda-roupa e falei, minhas camisetas já estão meio, né, batidas, e queria tanto umas camisetas novas e tal, mas eu não estava a fim de gastar. Beleza, pensei isso. Aí, 2 dias depois, eu encontrei um colega, que é um colega de pesquisa, né, de laboratório de pesquisa, onde eu fiz meu mestrado e tal. E daí ele falou, Ana, acabei de achar 2 camisetas aqui do evento passado que a gente fez, você não quer? Porque tá sobrando. Você vai falar, não, claro que quero, né? Porque foi o que eu manifestei. Eu manifestei aquelas camisetas, mesmo não enxergando elas totalmente, né, com os detalhes e tudo mais, mas foi aquilo que eu manifestei. E o quanto a gente está aberto para receber esses presentes que o universo nos dá, sabe? Muito eu não entendi uma coisa. Por que ele caiu? Como que ele foi? É realmente isso. Você estar aberto para os presentes que o universo te dá.
seja eles, né, aquilo que for para o seu melhor. E por fim, a ativação do DNA, que é uma outra ferramenta também. E depois a gente vai discutir, né, quem que conseguiu sentir se o DNA está ativado ou não. Se foi para frente, no meu DNA está ativado, é porque ele está. Se for para trás, é porque ele não está. Então, a ativação do DNA é uma ferramenta muito bacana, porque os cientistas, eles descobriram partes do nosso DNA que estão inativos, que é considerado lixo genético. Por quê? Porque se ele não está ativo, ele não funciona. Então, são partes nossas que a gente não tem acesso, porque está inativo. Então, penso o quanto de potencial que a gente poderia ter a mais com o nosso DNA ativado totalmente, né? E, assim, na prática, é algo muito sutil. Você não, nossa, mudei, virei super-herói agora com o meu DNA ativado. Não. Você geralmente vai sentir o quê? Mais facilidade ainda para poder manifestar as coisas, aquilo que você pensa. E junto com isso vem uma responsabilidade também. Então, geralmente, eu não ativo o DNA de pessoas que são muito pessimistas, que estão sempre vibrando ali naquele pensamento negativo e tal, porque é aquilo que a pessoa vai atrair. Então, quando a pessoa reconhece que ela está ali com pensamentos bons, que ela está equilibrada, a gente pode ativar o DNA sim, né? E... Ai, me veio uma coisa para falar agora, mas fugiu. Se eu lembrar, eu falo. Outra coisa que a gente sente com o DNA ativado também é que, pelo menos a Baiana traz para a gente, é que facilita a gente viver no dia a dia. Com essa questão de agrotóxicos, de poluição, meio que fortalece o nosso corpo físico também, em algumas formas. Por quê? Porque são filamentos de DNA que estavam inativos e que agora você atinge, né, com mais potencial isso. Ai, Ana, eu preciso fazer Theta Healing para ativar meu DNA? Não. Tem pessoas que ativam DNA numa meditação, numa oração, em outras terapias. Enfim, varia bastante. Mas o Theta Healing é uma ferramenta que nos permite ativar o DNA. Estou escutando barulho de alguém, estou tentando achar aqui quem é. Enfim, acho que já fechou o microfone. Bom, considerando todas essas ferramentas que eu falei, a gente percebe que o Theta Healing não é apenas crenças limitantes, que nem a hipnose, por exemplo, né? É um pouquinho parecido com a hipnose nesse sentido que a Zuleika trouxe pra gente. Ana, como que você faz para trocar crença, para fazer download de sentimentos, para ler o anjo da guarda, para fazer tudo isso? É tudo baseado nessa energia criadora de tudo que é. E que nada mais é do que a energia que nos criou realmente, né? Que está ali ao nosso redor, em tudo. E nessa energia criadora de tudo que é, ela está no 7º plano, que daí eu vou falar um pouquinho agora, daqui a pouquinho pra gente. E você pode chamar de Deus, você pode chamar de Allah, de universo, do que você quiser. A gente chama como criador, porque não afeta, né, nenhuma religião. Qualquer pessoa pode fazer uma sessão de Theta Healing ou até o curso, né? Não tem necessariamente que acreditar num Deus específico ou algo do tipo. Então, é essa energia criadora de tudo que a gente acessa quando a gente faz a meditação do Theta Healing para entrar em Theta. Lembra que eu falei que o Theta, a gente também entra nessa frequência um pouquinho antes de dormir? Só que com a meditação a gente acessa essa energia, essa onda cerebral e acessa juntamente o 7º plano, que é essa energia criadora de tudo que é. E o meu segundo brinde é um áudio onde eu gravo a meditação do Theta Healing para que vocês possam também fazer em casa. Então, é uma meditação que você é guiada, né? Então, eu vou falando o que você tem que ir imaginando. Aí a gente chega no 7º plano e você experimenta as sensações que vêm. Você pode aproveitar que você está em Theta e mentalizar o seu dia seguinte, mentalizar as coisas que você quer para sua vida, porque lembra que potencializa a nossa criação? Então, isso é muito bacana. Esse 7º plano que eu falei, né? O Theta Healing, a gente aprende que a nossa Terra e todos os planetas, eles são divididos em 7 planos de existência. Então, assim, o primeiro plano
é o mineral. Então, seriam as rochas, cristais, né? Os 3 primeiros, eles estão manifestados aqui no 3D, então a gente consegue enxergar, que é o mineral, o segundo é o vegetal, e o terceiro é o animal. Então, nós estamos no terceiro plano, né? Nós somos animais racionais. E quando a gente... E cada um desses planos, eles têm um poder curativo, né? Se a gente for parar para pensar, o mineral tem os cristais, né? Tem terapeutas que trabalham com a energia dos cristais. O vegetal tem os florais, a fitoterapia, o próprio alimento que a gente ingere é uma cura, né? Ele é uma terapia também, dependendo daquilo que a gente ingere, claro. E o animal somos nós, né? Às vezes um abraço que você dá ali num parente seu, um amigo, você está trazendo uma cura para ele, né? Possibilitando ele se sentir acolhido, né? Enfim. O quarto plano é o plano espiritual. Então, quando a gente desencarna aqui, a gente vai para esse quarto plano, que é o espiritual. E de lá, a gente retorna para o terceiro, e fica nesse vai e volta, que seria reencarnação, né? Até que a gente consiga aprender tudo aquilo que a gente precisa para poder evoluir. E daí, do terceiro, a gente vai para o quinto plano, que é o plano dos anjos da guarda, dos mestres ascensionados, dos espíritos mais evoluídos. Então, nesse plano estão Jesus, Buda, todos esses mestres ascensos que evoluíram tanto, que são mestres, mas que ainda têm a sua individualidade, né, a sua consciência individual. O sexto plano é o plano das leis universais que regem o nosso planeta. Então, tem a lei da gravidade, a lei da ação e reação, a lei da verdade, do magnetismo. São coisas que a gente não consegue negar. Por exemplo, se eu subir no prédio e pular lá de cima, a gravidade vai me puxar. É uma lei que rege o nosso universo. Então, seriam as regras do jogo, sabe? Assim, a gente tem que seguir essas leis. E o sétimo seria o criador de tudo que é, essa energia criadora de tudo que é. Então, a gente está nesse processo de evolução, passando por todos os planos. Eu não diria que o sexto, eu acho que não. Mas, por exemplo, eu falei que todos os planos têm cura, né? No quarto, que seria espiritual, a gente tem, né, os xamãs, esses espíritos que já têm um conhecimento, que muitos terapeutas trabalham com essas energias. No quinto plano, os anjos, os mestres, né, que trazem também uma energia mais elevada ainda e que podem nos curar, sim. Nas leis universais, né? Por exemplo, pessoas que trabalham com radiestesia, com mapa astral, astrologia, numerologia, são terapeutas que trabalham com o sexto plano. Então, eles trazem a cura, o autoconhecimento através dessas leis, né? E o criador de tudo que ele está em tudo, então essa energia está em tudo e ela é a que possibilita fazer a troca de crenças, os downloads de sentimentos e tudo mais. Então, basicamente, é dessa forma que funciona, né? Então, na sessão de teta, eu sempre peço permissão para o cliente. Então, você me permite trocar tal crença pela crença X, tá. Se a pessoa permitir, ela me dá o sim, e eu mentalmente, porque nós vamos estar conectados com o Criador através da onda cerebral teta, da meditação, eu mentalmente comando para essa energia fazer aquilo lá no meu cliente. Então, não sou eu que vou trocar crença, que vou curar, né, de certa forma. É essa energia. Eu apenas vou testemunhar, eu vou ser co-criadora daquela questão. Então, isso é muito bacana, porque daí você tira o seu, né? Não é você que cura. Você é apenas um canal para facilitar a pessoa a chegar nesse processo. E é muito bacana. E para finalizar, eu trago um pouquinho de como funciona uma sessão, né? Geralmente. Então, essa foto aí que vocês estão vendo é do meu segundo curso. Então, ali eu estava fazendo um exercício com a minha colega de curso. E quando eu faço atendimentos presencialmente, alguns que estão aí, eu sei que já passaram comigo, como minha mãe, a Lita, enfim, outras pessoas, eu seguro na mão para me conectar com mais facilidade na energia, quando está presencial. E daí a gente fecha o olho e faz todo o processo, né? E daí quando precisa testar a crença, eu faço o teste do dedinho, que eu mostrei para vocês e tal. Só que quando é online, eu não tenho essa aproximação, mas mesmo assim eu consigo me conectar com a energia da pessoa. E o teste, se precisar, a gente faz o teste em pé, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, é nessa estrutura que funciona uma sessão de teta. Opa!
Geralmente dura aproximadamente 1h30. Tem terapeutas que trabalham com 1 hora ou com meia hora. Eu gosto de trabalhar 1h30 porque eu gosto de conversar com a pessoa um pouco antes para conhecer ela melhor, né? Para ela poder trazer o que ela precisa trabalhar. A gente faz a meditação do Theta para entrar nessa onda, nessa frequência de onda. Então eu guio a pessoa. Ah, Ana, mas eu não sei meditar. Tudo bem, não tem problema. É só você ficar ali tranquila, respirando, que eu vou levando a gente, né, com esse guia que eu faço com a meditação, para o 7º plano. E quando o terapeuta entra em Theta, por ressonância energética, o cliente entra também. Então você não precisa saber meditar, né, para poder acessar isso. Trabalha-se com 1 ou 2 questões que o cliente traga. Então, eu quero trabalhar a minha dificuldade de relacionamento com as pessoas. A gente vai escavar, fazer o digging para identificar qual é a crença limitante que está atrapalhando ela com isso, né? Trabalha-se com algumas ferramentas, como aquelas que eu mostrei recentemente, se necessário, né? Pode ser feita presencial ou à distância. E durante a sessão, quando a gente entra em Theta, a gente fica consciente o tempo todo, tanto o cliente quanto eu. E o que a gente sente, né, necessariamente, né? É uma sensação assim de relaxamento muito profundo, de a sua mente ela fica tranquila, harmoniosa. Você tem mais facilidade para lembrar de coisas que às vezes você nem sabia que tinha aí dentro da sua cabeça. Não é nada mirabolante, como a Zuleika trouxe de fogo, de artifício, etc. Não. É só um estado de onda que o seu cérebro fica que te permite acessar o subconsciente. Então, não tem nenhum mistério, né? E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Queria agradecer aí, ó, Centro de Estudos e Terapias Complementares, que é a Caruna, o lugar onde eu trabalho. Eu sempre esqueço a ordem das palavras, mas eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, né, por ter compartilhado ali, né, ter ficado com a gente e agora no fim a gente poder compartilhar as dúvidas e fazer o sorteio. E acho que é isso. Vamos